abri-la lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Lucas 24, 13. Enquanto você abre aí, querido, eu quero só reforçar um aviso. O que vai estar acontecendo no dia 15 e 16 de novembro, irmãos? Festa da Célula e batismo, né? Nós vamos ter a nossa conferência, irmãos, de igreja em célula no dia 15 e 16 de novembro, né? Vai ser um feriado no sábado, então vai ser um tempo oportuno da gente aproveitar bem. Nós vamos ter conosco, irmãos, ministrando a palavra aqui, o pastor Geraldo Batista, que é o pastor da Paz Church lá em Goiânia. Vamos ter o pastor Edson e a pastora Thalita, que são pastores lá na PIB do Gama, né, no Distrito Federal. Eles vão estar ministrando a palavra aqui. Então vai ser algo poderoso. E no dia 15, nós vamos ter também a festa das águas, vamos ter o batismo dos nossos novos irmãos em Cristo. Então eu quero conclamar você, querido, minha querida, a vir, a participar, porque eu creio que vai ser um tempo precioso na vida desta igreja, né? O pastor Geraldo já foi o pastor da sétima maior igreja do mundo, querido, com 60 mil membros, né? Então, ele conhece muito sobre células, sobre discipulado, sobre ganhar pessoas para Jesus, e ele vai estar compartilhando a palavra aqui. É um homem tão simples, um homem de Deus, sabe? Um homem tão simples, os irmãos vão ver isso, né? E um homem tão apaixonado por Jesus e por vidas. O pastor Edson, a pastora Thalita também são, assim, pessoas do nosso coração. Então, eu quero convidar você, desafiar você, consagra esse feriado para Deus e vem aqui adorar e servir e receber da parte do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas 24, a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma revelação de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção
de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entraram para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. E agora, Pai, usa a minha vida para falar à tua igreja, falar aos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, a cada amigo, amiga. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, Pai. Usa a minha vida apesar de mim e glorifica o teu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, só um pouquinho para eu poder... não perder a hora. Aí. A palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite tem o seguinte tema: quando a vida nos decepciona. Eu não sei se você já se deu conta disso, irmãos, mas nem sempre a vida vai acontecer do jeito que a gente planejou. Nem sempre as coisas serão como deveriam ser na nossa vida. Muitas vezes nós vamos ser surpreendidos negativamente em relação aos nossos sonhos, projetos, metas, objetivos, realizações, e a única coisa que vai nos restar é a decepção. Vamos ficar decepcionados, vamos ficar frustrados. Você já foi decepcionado por algo ou por alguém na sua vida? Para e pensa um pouco aí. Com certeza, sim. Já idealizou, imaginou algo e não aconteceu como o esperado? Planejou, arquitetou, esquematizou alguma coisa e essa coisa não se realizou. Nutriu expectativas e nada aconteceu como o desenhado. Confiou, se entregou a alguém de corpo e alma e foi traído, traída, abandonado, abandonada, rejeitado, rejeitada. E só sobrou o quê? A frustração. Ou seja, a vida te decepcionou. Mas o que fazer, irmão? O que fazer quando a vida nos decepciona? O que fazer, meu querido, minha querida, quando as coisas não saem e nem acontecem do jeito que você imaginou, do jeito que você sonhou? Muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos como agir ou reagir, não sabemos qual é a solução. É interessante, querido, que a decepção, ela surge do choque entre o que esperamos e a realidade, não é? E ela pode ser causada por falhas em relacionamentos, projetos, ou até mesmo por uma percepção equivocada de que Deus falhou.
apesar de Deus nunca falhar. Mas tem gente, irmão, que por mais que tenham dificuldade de admitir, estão decepcionadas com Deus. Por quê? Porque Deus não fez do jeito que queriam. Deus não fez do jeito que eles esperavam. As coisas não aconteceram como eles haviam imaginado e colocaram isso diante de Deus. Então as pessoas, elas estão o quê? Elas estão decepcionadas. E o que é a decepção? A decepção é uma esperança interrompida, acompanhada de mágoas, um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração, pela ocorrência de um fato inesperado, que representa o mal. É uma insatisfação, uma dor que segue logo após, meu querido, minha querida, o fracasso das nossas expectativas ou esperanças, porque elas não se manifestaram como nós queríamos ou como nós imaginávamos. Então nós ficamos decepcionados. E sabe, irmãos, a decepção é algo sério e grave na nossa vida quando nós não sabemos lidar com ela de uma maneira correta. Por quê? Porque a decepção beira a depressão. Sabia disso? Sabia que muitas pessoas estão desenvolvendo um quadro de depressão por causa que não sabem lidar com as suas decepções, não sabem lidar com a dor da frustração de algo que aconteceu, ou algo que não deveria acontecer, ou algo que não foi conforme eles pensavam ou imaginavam. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia ela está repleta de exemplos de pessoas que tiveram que lidar com a decepção. Por exemplo, o profeta Jeremias chegou a acusar Deus que Deus tinha enganado ele, por quê? Porque Deus o chamou ele para pregar, ele vai pregar a mensagem e o povo de Israel rejeita a mensagem e rejeita ele. Então, ele fala para Deus, mas Deus, que negócio é esse? O Senhor me chamou para pregar, eu estou pregando a palavra sua e o povo me resiste, o povo me rejeita, o povo está me perseguindo, e ele fica decepcionado com Deus. Paulo experimentou uma decepção, por quê? Porque ele tinha um espinho na carne, e ele ora a Deus 3 vezes, para que Deus tire esse espinho da carne, para que Deus tire essa dificuldade. Sabe o que acontece? Deus diz não, e Deus diz a Paulo, olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. Ou seja, ele teve que ficar com a frustração, ele teve que lidar com a decepção. O próprio Senhor Jesus, irmãos, passou por decepção com os seus discípulos. No momento em que Jesus mais precisou daqueles homens o abandonaram, aqueles homens o negaram, aqueles homens o deixaram para trás. No Getsemane, Jesus leva eles para orar, eles dormem. Enquanto Jesus está sendo julgado, eles estão fugindo. Enquanto Jesus está sendo humilhado, alguns estão negando ele. O próprio Senhor Jesus teve que lidar com as decepções. Isso, querido, nos ensina algo muito importante para a nossa vida, que a vida tende a ser o quê? Decepcionante. Você vai ter que lidar com decepções, sejam com pessoas, sejam com projetos e sonhos não realizados, sejam com circunstâncias adversas que atingem a sua vida sem que você tenha planejado. Você vai ter que lidar com as decepções. Por isso, a grande questão é o que fazer quando a vida decepciona. Qual é a solução quando a vida decepciona? É interessante que é exatamente isso que está acontecendo na vida desses 2 discípulos que estão a caminho de Emaús, da história que nós lemos nesta noite. O contexto aqui é o contexto da ressurreição de Jesus. Jesus foi crucificado na sexta-feira, os discípulos ficaram amuados, se esconderam, com medo da perseguição, Passou-se o sábado, domingo logo cedo as mulheres, levantam cedinho e falam assim, vamos lá no túmulo preparar o corpo de Jesus, porque ele morreu na sexta-feira, não teve como a gente fazer a preparação para a sepultura, só sepultamos, vamos lá.
E ao domingo, logo cedo, o dia raiando, essas mulheres vão ao túmulo de Jesus. E elas são surpreendidas, querido, com um fato extraordinário. Elas chegam lá, a pedra do sepulcro está removida. O sepulcro está vazio. Ela encontra com 2 anjos que fazem uma das perguntas mais lindas da história da humanidade: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Irmãos, Jesus ressuscitou. E alguns dizem que ele escolheu as mulheres para poder espalhar mais rápido a notícia. As mulheres saíram de lá correndo, irmão. E olha que eu vou provar para você que isso é verdade. Olha só, presta atenção. As mulheres saíram, depois você vê no texto, não vai dar tempo de nós estar lendo tudo. As mulheres saíram correndo, irmão, foram lá contar para os discípulos, para os homens. Olha, o mestre ressuscitou, o mestre está vivo. Sabe o que os homens fizeram? Vamos lá, né? A mulher está falando, vamos lá conferir. Vamos lá conferir. E a Bíblia diz que eles foram, irmãos, e chegaram lá, conferiu exatamente como as mulheres falaram. Mas o que eles fizeram? Ao invés de testemunhar e pregar que Jesus ressuscitou, o que eles fizeram? Voltaram lá para o cenáculo e ficaram lá. Por isso que Jesus escolheu as mulheres. Porque se fosse os homens, irmão, até hoje nós não ia saber que ele ressuscitou. As mulheres espalhou. E aí o que acontece? Aqueles discípulos, irmãos, eles não acreditaram na mensagem. Eles ficam no cenáculo. E entre esses discípulos, tem 2 que decidem voltar para Emaús. Emaús ficava mais ou menos 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús era também conhecido como uma fonte de águas quentes. Então veja bem, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. E aí, no caminho, né, e a viagem na maioria das vezes naquela época era a pé, então tinha-se muito tempo para conversar. Então eles vão conversando, eles vão falando sobre os acontecimentos, né? Ali, olha, Jesus morreu, nós pensávamos que Jesus era o Senhor, que ele vinha para libertar Israel, que ele ia sentar no trono e tal. E aí sabe o que acontece? Um terceiro viajante cola com eles. E aí, eles estão ali discutindo, imagina eles conversando ali, né? Então, olha, mas pois é, que tristeza, meu Deus, olha o que fizeram, olha, pregaram na cruz e tal. E aí, Jesus está com ele e pergunta assim para eles: ei, sobre o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão conversando? O que vocês estão discutindo? Um que é chamado Cleopas, né? Olha para Jesus e eu imagino assim até irritado, porque, irmão, todo mundo que estava em Jerusalém estava sabendo do babado, né? Já tinha espalhado. Aí ele vira para Jesus e fala assim: você é o único que está aqui em Jerusalém, que não sabe do que está acontecendo? Em outras palavras, rapaz, você é desinformado demais. Você não tem Instagram, não? Você não anda nas redes sociais? Não tem WhatsApp? Nem Facebook, você não é dos dinossauros? Não tem. Você não está sabendo. Aí Jesus ainda fala: do quê? Já conversou com gente assim? Você não está sabendo? Sabendo do quê? Das coisas que aconteceram com Jesus. Aquele que nós imaginávamos que era profeta, aquele que era poderoso diante de Deus em palavra, em obras. Olha, os nossos líderes o entregaram para ser crucificado, e ele foi morto, e foi sepultado, e morreu. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, nós esperávamos que fosse ele que ia trazer libertação dessa opressão romana sobre nós, mas ele morreu, e já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Então veja bem, irmãos, aqueles homens estão decepcionados. Por quê? Porque a sua expectativa não batia com a realidade. Aquilo que eles almejavam, aquilo que eles sonhavam, aquilo que eles queriam, não se concretizou. E eles estão então desesperados, as suas emoções estão em frangalhos, eles estão entristecidos, eles estão decepcionados, eles se entregaram à dor da frustração. E por quê? Porque aqueles discípulos, eles decidem voltar para Emaús. Porque eles fazem exatamente aquilo que nós fazemos quando a decepção bate à nossa porta. Nós desistimos,
nós nos entregamos à dor da frustração, nós fugimos. Aqueles homens estão fugindo, aqueles homens estão se entregando àquela dor da frustração, e eles agora querem retornar para a sua velha vida. Emaús fala de voltar para trás, de voltar para a velha vida, por causa das suas frustrações, por causa da decepção. Aqueles homens estão abandonando a promessa, aqueles homens estão abandonando a presença de Deus, porque a palavra de Jesus para eles era: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas aqueles homens, por causa da frustração, eles estão indo embora, eles estão fugindo, irmãos, eles estão se entregando, eles caminham no sentido oposto de tudo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas sabe qual é a boa notícia do Evangelho, irmãos? É que, seja como for, a graça de Deus não nos larga abandonados neste caminho. Apesar da sua frustração, apesar da dor que eles carregam, o Cristo ressuscitado se une a eles para restaurar a alegria, para restaurar a fé, para restaurar a esperança, para restaurar o ânimo. Aqueles homens que estavam destruídos por causa da decepção vão ter um encontro com o Cristo ressurreto, e a sua fé vai voltar a viver, a sua alegria vai ser renovada e o seu ânimo vai ser fortificado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada, eu não sei qual é a sua decepção, eu não sei qual é o tamanho da dor da sua frustração, mas o ressuscitado está aqui nesta noite, e Ele tem poder de soprar vida sobre você novamente. Aqueles homens estavam mortos, mas não seria por muito tempo, porque o autor da vida estava com ele, irmãos. E ali, Jesus encontra com eles, Jesus ministra sobre a vida deles, e aí, quando eles já estão quase chegando, já a noite já está despontando, eles estão dando sinal de que eles vão entrar no vilarejo. Então Jesus faz menção de que vai mais adiante. E aí eles, imagina, irmão, você viajando a pé, se o camarada for bom de conversa, não é verdade? Vai embora, viagem, né? Parece que viagem de quilômetros, parece que, né, não durou nada. Aí eles chamam Jesus: fica com a gente. Chega lá em casa que vai rolar um pão, umas sardinhas assadas e um pouco de vinho. Cola com nós, já está de noite. E Jesus fica. Jesus entra na casa deles. E ali, irmãos, quando Jesus pega o pão e parte, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles reconhecem o Cristo ressurreto. Eles reconhecem o Messias, ele reconhece o grande eu sou, o que era, o que é, o que há de vir, e eles então ficam ali tomados pela presença do Cristo ressurreto, e Jesus desaparece. Então eles voltam agora para Jerusalém, e eles voltam todo animado, eles voltam ali, né, encorajados, assim: o Mestre ressuscitou, aquilo que as mulheres falaram é verdade. Viu, irmão? Mulher não mente não. O que ela falou era verdade, ele ressuscitou, ele está vivo, e eles são restaurados. Mas a vida havia decepcionado aqueles homens, a vida havia imposto a eles a dor da frustração. Por isso a questão é: o que fazer quando a vida decepciona? Sabe o que você precisa fazer quando a vida decepciona? Você sabe qual é que deve ser a sua atitude diante das frustrações, das desilusões e dos desapontamentos da vida? Quando a vida decepciona, sabe qual é a solução? Sabe o que você faz? A resposta, para mim e para você, é a mesma resposta que a Dory deu por Marlin. E aqui só os mais antigos vai lembrar disso aí. Quem sabe do que eu estou falando? Quem lembra do filme Procurando Nemo? Você lembra
numa das cenas, quando o Marley, que o pai do Nemo, está decepcionado, porque os seus esforços em procurar o Nemo não está dando em nada, e ele para, e aí a Dolly, que é um peixinho que tem problema de memória, ela quase não lembra do que acontece, assim que acontece, ela diz algo para o Marley, que se torna ali uma das mensagens do filme. E o que ela diz para o Marley? Quando a vida decepciona, qual é a solução? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Ela faz até uma musiquinha. Quando a vida te decepciona, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, para a solução alcançar. Então, essa é a mensagem. Mas o que ela está querendo dizer, querido, com essa frase? Continue a nadar, continue a nadar. O que ela está dizendo, querido, é que quando a vida nos decepciona, nós não podemos desistir, nós temos que continuar vivendo, lutando, acreditando em Deus, apesar das decepções, dos problemas e das circunstâncias frustrantes. Assim como a Dori, querido, muitas vezes precisamos encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil ou não acontece do jeito que esperávamos. Você não pode se render à frustração, você não pode se entregar à decepção, você não pode se ver como vítima, mas você precisa continuar a nadar. Nada. Continue a nadar. Continue a lutar, continue a crer, continue a esperar em Deus, continue a se fortalecer no Senhor, continue a firmar-se no Senhor, porque é assim que você vence, é assim que você rompe, querido. Essa era a mensagem. Se você não assistiu Procurando Nemo, se você é dessa geração mais nova, vale a pena assistir, porque não faz mais desenho como antigamente. Cara, que filme bacana. Vale a pena assistir. Todo pai deveria assistir com o filho. Por quê? Porque a história do filme é essa, né? O Marley, ele sofre um ataque na sua família, todos os filhos, inclusive a esposa, morrem, só sobra o Nemo. O Nemo é um peixe palhaço que tem uma das nadadeiras menor do que a outra, raro. E aí, por causa dessa crise, por causa dessa situação, o pai cria o Nemo super protegendo. O Nemo não pode fazer nada. Sabe? Tudo o pai está em cima, não faz isso, não, não. Aí acontece, chega o dia do Nemo ir para a escola. E o Nemo está pilhado com essa super proteção do pai. Aí sabe o que ele faz? Fala assim, sabe uma coisa? É agora que eu vou aproveitar. Agora, porque o pai fala, você não pode ir para o alto mar, você não pode tal, você não pode sair daqui dos recifes. Aí ele pega e vaza para o alto mar, irmão. E aí sabe o que acontece? Quando a primeira saída dele, vem um mergulhador e pega o Nemo. E leva embora. Era um colecionador, leva o Marley fica doido. E ele tenta correr atrás para poder alcançar e perde de vista o filho. E aí é onde ele encontra a Dory. E a Dory junta com ele ali. E aí vira essa saga, nessa busca pelo Nemo. Né? E enquanto isso, o Nemo está lá no aquário em Sydney tentando fugir. E essa saga, essa história desses dois peixes, ela, querido, toma todo o oceano. E todo mundo fica torcendo por ele. Por isso vale o filme vale a pena assistir. Mas diante das decepções, sejam elas quais forem, o que você precisa fazer é continuar nadando. E como é que você faz isso? Eu quero apresentar para você nesta noite 5 passos de acordo com esse texto que nós lemos. Você estava pensando que não tinha nada a ver com a Bíblia, né? Vamos lá. Primeiro, como você continua nadando? Não se torne refém da sua dor. Não se torne refém da sua dor. Olha só o que diz o texto, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Veja bem, irmãos, aqueles 2 discípulos, e alguns estudiosos dizem que era um casal, que era Cleopas e a sua mulher Maria, mas o texto não deixa claro, então nós chamamos de discípulos, não é?
eles estão frustrados, e porque eles estão frustrados, eles se tornam refém da sua dor, eles esquecem tudo aquilo que Jesus havia prometido, eles esquecem de tudo aquilo que Jesus havia feito, eles esquecem, irmãos, de tudo aquilo que Jesus havia pregado, e eles voltam para Emaús. Por quê? Porque a dor deles era maior do que a confiança na promessa, era maior do que a certeza da palavra liberada sobre eles. E isso é tão sério, irmãos, que Jesus começa a caminhar com eles, e por causa da sua dor, por causa da sua frustração, eles não conseguem reconhecer o Cristo ressurreto ao lado deles. Aqueles homens estão ali entristecidos. Jesus pergunta para eles o que é que está acontecendo, e essa pergunta de Jesus é provocativa, para que eles tirem os olhos do chão e olhem para o rosto daquele de quem está perguntando, e mesmo assim, eles não reconhecem. Por quê? Porque eles estão reféns da sua dor, eles permitem que a sua dor defina a sua vida, defina o seu futuro, defina qual vai ser as suas escolhas e as suas decisões a partir da sua frustração. Se você quer continuar nadando, irmão, você não pode ser refém da sua dor. Veja bem, você pode sentir a dor, você pode falar sobre a dor. Aqueles homens estavam falando sobre a dor, em nenhum momento Jesus os repreende, fala: não fala sobre isso não, rapaz, que está doido, né? Não é bem assim não. Jesus escuta a dor daqueles homens, Jesus permite que eles falem, porque é falando que você alcança a cura. Mas veja bem, você não pode permitir que a dor seja a sua escrava, não seja escravo das suas emoções. Aqueles homens estavam escravos de suas emoções, e isso havia cegado os olhos dele para a presença de Deus, para o cuidado de Deus, para a provisão de Deus e para as promessas de Deus sobre a vida deles. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece com a gente também? Aqueles homens não haviam entendido que a história da redenção não havia acabado com a cruz, mas chegado ao seu ápice. A morte de Jesus não era o fim, mas o inaugurar de uma nova realidade que jamais poderia ser desfeita. Mas aqueles homens estavam reféns da sua dor, da frustração, e não enxergavam e nem compreendiam. Será, meu querido, minha querida, que você também não está refém da dor, da decepção, das frustrações, sejam elas com pessoas, sejam elas porque os seus sonhos não se realizaram, porque as coisas não aconteceram como você achou que deveria acontecer, e agora você se magoou, você se feriu, e isso tem fechado os seus olhos, tem fechado o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. A decepção, ela pode ser uma das experiências mais paralisantes da vida. Ela rouba a esperança, distorce a nossa visão e faz parecer que tudo perdeu o sentido, querido. Mas não é assim. Não é assim. Porque seja qual for o tamanho da sua decepção, seja qual for a horas mais densas e escuras da sua vida, Jesus está lá para acompanhar você e para conduzir você ao caminho da restauração. Meu amado, minha amada. Quanto tempo faz que você carrega essa dor da decepção? Porque fulano me tratou mal, porque fulano falou mal de mim, porque fulano chamou minha atenção, porque fulano me traiu, porque fulano me roubou, porque fulano me abandonou. Ei, querido, é hora de deixar essa dor embora, porque enquanto você ficar olhando só para essa dor e escravo dessa dor, você vai perder aquilo que Deus tem para fazer na sua vida a partir de agora, no hoje. Porque você está olhando só o que ficou para trás. Não deixe que a dor de suas decepções roube o futuro que Deus tem para você. Aqueles homens estavam perdendo o futuro que Jesus tinha para eles. O futuro não era Emaús, o futuro era ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder para serem testemunhas. Segundo, quando a vida te decepcionar, deixe Deus recalcular a rota. Deixe Deus recalcular a rota. Olha só o que diz o versículo 25 a 27. Eles lhe disseram, ele lhes disse: como vocês custam a entender
e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, fez o que, irmãos? Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando a vida decepcionar, deixe Deus refazer a rota. É mais ou menos quando você viaja e usa o GPS, não é assim? De vez em quando a gente erra a entrada, o que você faz? Você desiste da viagem? Desisti, não sei não. Sabe o que o GPS faz? Recalcula a rota, e você o quê? Volta a seguir a rota. Ei, meu querido, minha querida, se as suas expectativas se frustraram, se a decepção faz parte da sua vida, deixa Deus recalcular a rota, deixa Deus curar e alinhar as suas expectativas irreais, porque muito das nossas decepções, na verdade, todas elas vêm de expectativas irreais. Você tem uma expectativa irreal em relação ao seu esposo? Aí decepciona. Você tem uma expectativa irreal em relação à sua esposa? Decepciona. Em relação aos filhos? Decepciona. Em relação aos pais? Decepciona. Em relação aos líderes? Decepciona. Em relação aos parentes? Decepciona. Por quê? Porque as suas expectativas muitas vezes são irreais, irmão. E enquanto você for direcionado por essas expectativas irreais, você vai sempre se decepcionar. A decepção será algo que fará parte da sua vida, irmãos. Mas sabe qual é o problema? Infelizmente, diante das decepções da vida, há muitas pessoas que não aceitam ser consoladas e curadas, não deixam Deus refazer a rota. Há muitas pessoas que, ao lidar com a decepção, não permitem que as suas feridas sejam curadas. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Se você vê a palavra que o Cleopas dá a Jesus, o que ele falou para Jesus? Quando Jesus perguntou para ele: mas sobre isso que vocês estão falando? Olha, sobre Jesus, você não sabe o que aconteceu. Ele foi morto, ele era profeta, ele era poderoso em palavras. Aí Jesus fala: e aí? Nós esperávamos que fosse ele o rei libertador de Israel. Olha só, apesar de que algumas mulheres foram no túmulo e falou que ele ressuscitou. E os nossos irmãos foram lá e também o túmulo estava vazio, mas não viram ele. Veja bem, irmãos, apesar das evidências palpáveis de que Jesus havia ressuscitado, Cleopas e o outro discípulo preferiu se apegar às suas expectativas irreais. Eles não se permitiram ser consolados. Eles poderiam ter permanecido em Jerusalém e falar assim: olha, se o túmulo está vazio, significa que ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, ele vai aparecer novamente, nós vamos ver o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Mas não, eles dizem: olha, nós queríamos, na verdade, que ele libertasse Israel. Sabe por quê? Porque a expectativa deles, irmãos, não era no Cristo messiânico, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida eterna, era do Jesus político. Do Jesus político, que seria libertador, através do poder bélico contra Roma. Irmão, cuidado, porque muitas vezes você está colocando as suas expectativas no lugar errado. As suas expectativas sobre Jesus é só uma expectativa política, enquanto na verdade o reino que Jesus veio estabelecer é um reino espiritual que dura para sempre. Esse é o reino que eu e você fazemos parte. Então eu e você precisamos ser curados das nossas expectativas. Quando a decepção bate à nossa porta, nós precisamos permitir que Jesus, ele refaça a rota, e ele nos coloque na rota certa, que é a rota da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou lhe dizer e guarde isso no seu coração. Deus só pode curar Deus não pode curar quem não quer ser curado. Deus não pode curar quem não quer ser curado. Deus pode fazer qualquer coisa, irmão, mas Ele não vai violar o meu livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus não quer forçar você a servi-lo, seja pelo medo ou seja pela conveniência. Deus quer que você o sirva voluntariamente, de amor, por amor. Então Ele não vai violar a sua liberdade. Por isso,
Na maioria das curas que Jesus realizou, qual foi a pergunta que Jesus fez? Para o enfermo, para o paralítico: queres ser curado? Irmão, o cara está há 38 anos esperando um anjo mexer a água, para ele entrar. Nesses 38 anos ele não consegue entrar e não tem ninguém que leva ele. Aí Jesus aparece para ele, né? Ainda vai: tu quer ser curado? Hã? Lembra de Bartimeu? Bartimeu está lá na beira da estrada de Jericó, aquele alvoroço. Quem está passando? Ah, Jesus. Quem? Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A galera: quieta. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus fala: peraí, manda chamar. A galera vai lá, mandou chamar você. Bartimeu joga a capa, menino, e vai. Aí chega lá para Jesus. O que Jesus pergunta para ele? Irmão, ele era cego, dava para ver na hora, né? Era cego. O que tu queres que eu te fale? Irmão, tem hora que Deus tem senso de humor, não tem? O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu quero ver. Mas por que, irmãos? Sabe por quê? Porque ser curado implica em responsabilidade. Ser curado implica em tomar uma decisão de sair do lugar de conforto. Implica uma decisão de assumir a responsabilidade pela própria vida. E tem gente que não quer assumir a responsabilidade pela própria vida. Sabe por quê? Porque ser doente é melhor. Já viu quando você está em casa doente? Os homens gostam muito disso, né? Não aguento trabalhar hoje não, mulher. Estou ruim, estou mal. Acho que chama as crianças lá que eu vou despedir deles. Oh, bem, quer um chazinho? Chazinho. O que você quer comer hoje? Eu queria... Irmão, você não quer nem sarar. Rapaz, tem que voltar lá para o serviço, encarar aquele patrão chato, aqueles clientes difíceis. Quero ficar aqui em casa, só sendo mimado. Melhorou? Eu acho que não. Estava doendo aqui, agora passou a doer aqui também. Oh, meu Deus. Por quê? Porque está doente, irmão. De certa forma é confortável, né? Porque você passa na frente de todo mundo, não é assim? Você chega lá com a perna. Oh, vem cá. Tá, né? Não tem lugar para sentar, não é assim? Senta aqui, está doente. Agora você está sarado, irmão, o que acontece? Deixa eu sentar, senta aí, rapaz, você está bom, fica de pé aí, vai te virar, rapaz. Então você tem que assumir responsabilidade, e as pessoas não querem, irmão, por quê? Porque elas querem permanecer doentes, porque a doença já tornou parte da identidade deles. Se forem curados, eles não vão saber o que vai fazer, porque passa a vida toda só reclamando. Aí que se for curado, fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Agora tem que trabalhar. Agora eu vou ter que assumir a responsabilidade. Agora eu não quero. Então veja bem, querido, Deus não pode curar quem não quer ser curado. Se você quer continuar nadando, você precisa permitir que Deus realinhe a rota, que Deus traga cura, que Deus transforme a sua vida e que você viva uma nova vida na presença do Senhor com todas as responsabilidades, irmão. Porque foi para isso que Jesus nos salvou, para que a gente sirva a Ele e sirva a Ele verdadeiramente. Terceiro, creia. Quando a vida te decepcionar, creia que Deus ainda está no controle. Não importa, meu amado, não importa, minha amada, qual seja o caos que você está vivendo. Creia que quando a vida lhe decepciona, independente da situação, Deus está no controle. Sabe, irmãos, para aqueles discípulos a caminhos de Emaús, eles eram reféns das circunstâncias. É tanto que eles dizem assim: olha, nós pensávamos que Jesus era profeta, nós pensávamos que ele seria o libertador de Israel, mas ele morreu. Os nossos líderes entregaram ele na mão dos romanos e ele foi crucificado. Ele morreu, ou seja, acabou, é o fim. Aquilo que nós esperávamos sobre ele, na verdade, não se
cumpriu. Mas veja bem, meu amado, minha amada, não é porque as circunstâncias estão fora do seu controle, que está fora do controle de Deus. E começando por Moisés e a todos os profetas, o quê? Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus começou a mostrar para eles que o propósito de Deus era outro. O propósito dele não tinha nada a ver com aquilo, com as circunstâncias. As circunstâncias, na verdade, eram o meio que Deus estava usando para cumprir o seu propósito. Meu irmão, as suas lutas nada mais é do que ferramentas na mão de Deus para inaugurar uma nova realidade na sua vida, um novo tempo na sua vida. Você precisa crer que, embora as coisas saíram do seu controle, ainda permanecem sob o controle de Deus. O slide não está... voltou no meu controle. Não estava mais. Não é porque as circunstâncias não estão sob o seu controle, que significa que Deus perdeu o controle. Ele ainda continua no controle. Ele ainda continua fazendo milagres, irmãos. Só há duas maneiras de você enxergar a vida. A primeira é como a vida fosse, o que acontecesse com você, fosse apenas uma fatalidade, consequência do acaso. Já a segunda é você entender que Deus tem um propósito até na dor. E nessa segunda fase, dessa segunda maneira, você enxerga e encontra Deus até mesmo em meio à dor. Você sabe que a sua vida não está entregue ao acaso e que Deus tem o poder de transformar até mesmo o mal que intentaram contra você em bênção. Foi assim com José. Lembra quando ele se revela aos seus irmãos? Ele fala: olha, não se preocupem, sabe por quê? Porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Vocês me venderam como escravo, eu vim parar aqui no Egito, mas na verdade não eram fatalidades sem propósito. Deus me enviou na frente para salvar vocês. Meu irmão, que perspectiva de vida. Cara, não, você está achando que aconteceu aí, foi porque vocês queriam, foi porque eu era um coitado? Não. Deus tinha o controle, eu estava sem o controle, mas Deus não perdeu o controle, e Ele me mandou na frente, Ele me mandou para salvar vocês. Aquele mal que vocês intentaram como mal, Deus transformou em bênção na minha vida. Meu querido, minha querida, você tem que entender isso, você precisa entender que o controle ainda permanece na mão de Deus. Ele está assentado no trono e Ele governa, e Ele não deve nada a ninguém, e não há nada que Ele não possa fazer por mim e por você, meu amado, minha amada. Deus não deixará você com o coração frustrado, porque a palavra do Senhor diz que a esperança não se decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração. Deus não nos decepciona, irmão. Ele cumpre os seus propósitos. Mas isso não quer dizer que tudo vai ter um final feliz. Isso não quer dizer que em algum momento eu e você não vamos chorar. Mas a palavra diz que Ele é capaz de enxugar as nossas lágrimas, porque Ele é fiel. Quarto e penúltimo, quando a vida te decepcionar, confie que o propósito de Deus é maior do que a sua expectativa. Olha só, versos 22 e 23, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que estava vivo. Veja bem, irmãos, os discípulos esperavam que Jesus fosse um libertador político, mas o que os anjos declararam? Ele está vivo, para buscar e salvar o que tinham perdido. Para os discípulos, Jesus era só um profeta, era só um rei, mas no plano de Deus, Ele era aquele que veio buscar e salvar a humanidade perdida, Ele era aquele que veio resolver o problema do pecado. Ou o que os discípulos esperavam era muito inferior diante daquilo que Deus havia entregado, querido, e isso acontece na minha vida, na sua vida, muitas vezes, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando as coisas, querido, que você almejava não se cumprir, é porque Deus tem algo melhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, tem algumas coisas
que não se realizam em nossa vida, que depois a gente vai descobrir que era Deus nos livrando. Sabia disso? Já teve tipo de experiência? Sonhou por algo, almejou algo, no dia que eu comprar, no dia que eu casar com ele, que eu casar com ela, meu Deus. Aí, meu irmão, 25 anos depois, você olha assim, ainda bem que eu não casei com ela, ainda bem que eu não casei com ele. Deus livrou, foi livramento. Por quê, irmão? Porque tem algumas coisas que nós queremos e Deus não nos dá, porque Ele está nos livrando. Porque Ele sabe que se você tiver, vai acabar com a sua vida. Então, meu querido, confie que o propósito de Deus é sempre maior que as suas expectativas. Olha, eu tinha uma expectativa, não se concretizou. Não se concretizou, é porque Deus tem o melhor. Billy Graham diz que Deus jamais tira algo da nossa vida sem substituir por algo melhor. Algo melhor. Por fim, esteja disposto a recomeçar. Quando a vida te decepcionar, esteja disposto a recomeçar. Não permita, seja qual for a frustração que for, por fim a sua vida. Aqueles homens estavam voltando para Emaús e estavam dizendo assim: olha, acabou, não tem mais jeito, é o fim, vamos voltar para a nossa velha vida, vamos voltar para os nossos velhos afazeres, não há mais o que ser feito. Mas Jesus entrou no caminho deles, Jesus se encontrou com eles, eles convidaram Jesus para a mesa, irmãos. A mesa é o lugar da restauração, a mesa é o lugar da comunhão, é quando você tem comunhão com Jesus, é que Ele te restaura pela mesa, pela comunhão e pela palavra. Sabe o que acontece quando os olhos daqueles homens abrem? Eles falam, é Jesus, aqueles homens são renovados, e sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles pegam e levantaram-se e voltaram imediatamente para onde, irmão? Mas Jerusalém não era o lugar da decepção. Era, sabe por quê? Porque eles ainda não haviam encontrado com o Cristo ressurreto. Porque quando você encontra com Jesus, o lugar da decepção se transforma em lugar de testemunho. Aqueles homens voltam e eles dizem assim, realmente o Mestre ressuscitou. Mas quem já está lá em Jerusalém, o que fala para eles? Rapaz, isso é informação velha. Nós já sabíamos que ele tinha ressuscitado, ele já apareceu para nós, ele apareceu para o Pedrão, ele apareceu para o Simão, para o Pedro, nós já sabemos, e aquilo que era frustração, se transforma em testemunho, irmão. Mas você tem que ter disposição para recomeçar, e recomeçar nem sempre é fácil, é um processo, é doloroso, mas o Senhor está conosco, e nos sustenta, e nos abençoa. Nesta noite, decida fazer das suas decepções um caminho de volta para Deus. Na decepção, aqueles homens voltaram para Deus e se tornaram discípulos poderosos na presença do Senhor. Coloque-se em pé. Quero orar com você. Eu quero orar por você.